Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Aula de matemática, continuando a nossa aula anterior, que era os sólidos geométricos. A gente ainda vai continuar com eles. Hoje nós vamos estudar o quê? Vamos estudar prismas e pirâmides. Vamos conhecer esses dois sólidos geométricos, né? Na aula de matemática de hoje, né? Então vamos lá. Aqui, vamos observar esse bloco aqui, ó. Observe o bloco retangular a seguir. Nesse bloco aqui, ó, nós temos a parte verde, a parte destacada em verde é uma face. Ó. Isso aqui é uma face. Uma das outras faces. Olha aqui, uma face, né? É uma face. Um bloco retangular possui 6 faces. Aqui tem uma, tem outra do mesmo jeito que desse outro lado. Essa da frente, a lá de trás, ó. A de baixo, a de cima, e por diante. E o encontro de faces determina uma aresta. O que é isso? Encontro de face, quando ela se encontra, essa face aqui encontrou com essa, determina uma aresta de lado, ó. Então tá aqui, ó, aresta, né? Essas partes são arestas, né? E o encontro de arestas determina o vértice. Então, quando você encontra duas arestas aqui, ó, determina o vértice. Essa com essa aqui, ó, formou o vértice. Então, nós temos a face, temos a aresta e temos os vértices, né? Como está bem representado aqui nessa figura. Dando prosseguimento, vamos lá. Os poliedros podem ainda ser classificados em prismas, que é o que a gente vai estudar, e pirâmides também, de acordo com suas características. Então, vamos para o que é prisma, o que é pirâmides, né? Então, para ser prisma, para ser pirâmides, eles têm algumas características. Vamos observar quais são essas características. As pirâmides possuem uma base, né? Então, para ser pirâmide, você já observa que ela já tem a base. Ela tem uma base de se apoiar, né? Pelo que vocês estão observando aqui. Suas faces laterais são triangulares, outra característica. Além de ter a base, as suas faces formam um triângulo, né? Observe aqui, formou triângulo. E todas as arestas determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. Aqui, ó. Aqui tem um vértice em comum. Com esse, com esse, com esse e com o outro lado. Então, é um vértice para todas as arestas, né? Além de ter o vértice embaixo também, ó. Mas tem um vértice em comum para todas as arestas. Então, essas são as características das pirâmides, né? Revisando, a ser pirâmide tem que ter uma base, né? Suas faces têm que ser triangular. E seu vértice ele é comum para todas as arestas, ó. É um vértice aqui para todas as arestas. Ele tem esse aqui, além dos outros lá abaixo. Então, pirâmide tem as características das pirâmides. Já os prismas. Vamos ver aqui quais são as características dos prismas. Possui faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Então já é diferente. Então, em vez de só uma, como tem as pirâmides, aqui já tem duas bases. Quadrangular. Base quadrangular. Voltando lá nas pirâmides, na pirâmide aqui eu tenho uma base quadrangular, né? Aqui também, ó, base quadrangular, ou seja, 4 lados. Então, o prisma tem que ter as duas bases, né? E suas faces laterais retangular, tem que ser retângulo. Então, prisma, né? Entre si. Então, tá aí as duas características de pirâmide e prisma, né? Qual é a diferença? A diferença
diferença é que as pirâmides têm só uma base e suas faces são triangulares. Prisma tem duas bases e suas faces são retangulares, né? São retangulares. Vamos ver aqui alguns exemplos aqui abaixo. Vou subir aqui um pouquinho para pegar isso aqui, né? Então aqui nós temos o que, ó? O que vai me identificar isso aqui? Que vai ser um prisma. Por quê? Porque eu tenho duas bases, né? Base de cima e a base de baixo, né? E as suas faces são quadrangulares. Qual é a base aqui, ó? É a base hexagonal, ou seja, eu tenho seis arestas aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, uma base hexagonal, né? Esse outro aqui já é o que? Uma pirâmide. Porque o que vai me identificar que é pirâmide? Só tem uma base e eu tenho também as suas faces triangulares. O vértice aqui, ó, o vértice comum, ele é um vértice para todas as arestas de cada face. Outro prisma, tem duas bases, né, retangulares, pirâmide, base quadrangular, faces triangular. Aqui eu tenho outro prisma, esse cubo aqui é um prisma, tem duas bases quadrangular, né? E por último eu tenho aqui outra pirâmide, né? Tem uma base, só que essa base aqui é uma base triangular. O que vai me identificar que isso aqui é uma pirâmide? Sua face, as suas faces são triangulares, né? Então observa, aqui eu tenho uma base hexagonal, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagonal também, uma pirâmide de base hexagonal. Aqui eu tenho um prisma de base retangular, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular, aqui um prisma de base quadrangular e aqui eu tenho uma pirâmide de base triangular. Então acho que não ficou nenhuma dúvida o que é prisma, o que é e o que é pirâmide. Pronto. Observando aqui essas planificações desses poliedros aí, ó, né? Vamos observar aqui. Primeiro essas de cima. Aqui eu tenho o que? Eu tenho um prisma. Esse poliedro A, um prisma. Qual é a base? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é um prisma de base pentagonal, né? São 5 arestas. Sua planificação. E ela, aqui eu tenho as duas bases e aqui eu tenho as outras faces, né? Aqui, esse aqui, pirâmide, né? Você observa que tem uma base, só tem uma base e as suas faces são triangulares. O vértice aqui em cima em comum, vocês sabem que é a das arestas. Então está aqui a sua planificação. Base quadrangular, suas faces são triangulares, né? Aqui no C, essa planificação, aqui um prisma, né? Duas bases, né? Duas bases, base quadrangular, então são 4 faces. Aqui sua planificação, ó. Aqui as duas bases e aqui as suas faces. E por último, outra planificação aqui. Essa planificação é poliedro. Poliedro deu pirâmide, uma base, como vocês estão vendo. Nessa base aqui é uma base pentagonal, né? São 5 arestas. E se são 5 arestas, são 5 faces triangulares. Então está aqui a sua planificação, né? Eu acho que não tem nenhuma dúvida aqui, né? Para isso, vamos aqui para a nossa atividade, né? E falando aqui na atividade anterior, ó, lembrando da atividade anterior, da aula de ontem, né? Da atividade anterior, dos outros poliedros, as respostas eram pessoais. Depois eu vou fazer um vídeo com todas as respostas de vocês, né?
ver como foi que ficou as respostas de vocês. Então vamos aqui. Vamos para a nossa atividade. Atividade. Eu coloquei uma questão aqui, são 3 questões. Que é a primeira. Eu vou explicar aqui cada uma delas. Né? Observe a pirâmide abaixo e responda. Agora vocês têm que ficar atentos aqui para vocês prestar atenção como é que vocês vão responder. Fazer e responder, né? Vocês podem dar pausa aí, fazer o que vocês, tirar os dados importantes aí de vocês e fazer. Observe a pirâmide abaixo e responda. Aqui tem uma base. E você vai olhar nessa pirâmide. Quantas faces? Você vai contar quantas faces tem. Quantos vértices? Observa, ó. Tem um aqui que é comum e o de baixo, ó. E arestas? Ó, porque as arestas você vai contar todas elas e vai botar nessa sua resposta. Na letra B, qual é a forma de suas faces laterais? Você vai dizer como essa forma aqui. Que forma é? Né? Se é pentagonal, se é hexagonal, se é quadrangular, você vai dizer isso aí. É triangular e aí por diante. E de sua base, que base é essa daqui? Ó? Base o quê? Base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, você vai dizer isso aí. Né? Acho que ficou bem claro aqui. E aqui do outro lado, do que depende seu nome? Né? Por que isso aqui tem o nome de pirâmide? Você vai colocar aqui. Do que depende seu nome? Por que isso aqui tem um nome de pirâmide? Como podemos nomeá-la? Né? Por exemplo, como vocês sabem, uma pirâmide. Uma pirâmide o quê? Pirâmide de base, tal, tal, tal. Isso aí que vocês vão colocar. Né? Então, repetindo mais para ficar bem claro. Do que depende seu nome? Por que isso aqui é uma pirâmide? Você vai dizer. E como poder nomear o nome dela? Então, essa é a primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda questão é essa aqui. Ó. A segunda questão é essa aqui. Se uma pirâmide tiver 10 vértices, quantas arestas e face ela terá? Ó, observe que ela tem 10 vértices. Você pode até, se quiser, desenhar uma pirâmide aí, fazendo esses 10 vértices. Lembrando que um é incomum, você vai olhar pelas outras. Né? Quantas arestas e face ela terá? Né? Você vai colocar aí, vai pensar bem direitinho aí, vai colocar a sua resposta. E a terceira e última é essa aqui. Ó. Terceira e última. Preciso construir um cubo de arame usando 15 centímetros de arame para cada aresta. Ó. Cada uma arestazinha dessa daqui ó, vai ter 15 centímetros. Esse aqui quer dizer. De quantos centímetros vou precisar? Tá aqui, ó. Então, 15 centímetros cada uma delas, né? 15, 15. Então, ele vai fazer nesse modelo aqui, ó. Então, quantos centímetros ele vai precisar para preencher isso aqui, ó? Para fazer isso aqui. Você vai fazer isso aí, ó. Contar, dá para você multiplicar, dá para você somar e aí por diante. Bem, essa foi a nossa aula de hoje, né? Ficaremos até a próxima. Depois a gente vai ver com a correção tanto dessa como da aula anterior.